Gênesis, capítulo de número 13, Abraão e Ló separam-se. Olá, mulheres de Deus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que fazem parte desse cronograma, de vocês que estão decididas a ler a palavra, a entender e se aprofundar na palavra do Senhor, na revelação e na intimidade com Cristo. Eu sou Jéssica, do Bíblia Todo Dia, estou aqui para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Chegamos ao capítulo de número 13 e nós vamos agora ver por vários capítulos sobre Abraão. E nós estamos vendo hoje aqui sobre a separação de Abraão e seu sobrinho Ló. Vocês lembram que eu falei para vocês ontem que o Senhor disse que Abraão deveria sair da sua terra e do meio da sua parentela, mas Abraão atendeu em partes e desobedeceu em partes, porque ele levou consigo seu sobrinho que não era para levar. E aí, quando nós desobedecemos ao Senhor, né, não tem outro meio. As coisas elas vão começar a dar errado de alguma forma. E a Bíblia vai dizer que Abraão ele era rico, ele possuía muito gado, prata, ouro. Ali no versículo 1 nós já vamos ver isso. E nós vamos ver que Ló, que caminhava junto com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a Bíblia vai falar que a terra não podia suportar, ou seja, eles tinham tantos bens, eles tinham, tanto um quanto o outro, tinha muito pertences, tinha muitos animais, tinha uma grande família. Então, acontecia que os pastores de um e de outro, né, aqueles que eram encarregados de cuidar, estavam se desentendendo. Imagina a confusão ali, talvez devia se misturar animal, e um dizia que era do patrão e o outro tomava as dores do seu patrão. Enfim, isso daí deveria ter sido evitado? Deveria, se Abraão não tivesse levado Ló consigo. Então nós já vemos aí consequências de uma desobediência a uma direção clara da parte de Deus. Mas Abraão, ele vai conversar com seu sobrinho. No versículo 8 disse: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Abraão, para resolver essa situação, porque ele sabia que se continuasse da forma que estava, ia acabar que eles dois também estariam brigando um com o outro, se eles deixassem que as coisas piorassem. Então ele disse: olha para tudo isso que nós temos aqui, eu vou te deixar escolher. Abraão, ele tinha o poder de escolher. Abraão, ele era o líder, né? Abraão, ele era a autoridade sobre Ló. Ele tinha o poder de dizer: olha, Ló, eu vou escolher essa parte aqui e vou te dar a parte tal e vai-te embora, né? Mas não aconteceu isso. Abraão, ao permitir que Ló fosse primeiro a escolher a sua terra, Abraão, ele pôs de lado os seus próprios interesses, os seus próprios direitos de cabeça da família, e isso foi um ato de fé na promessa de Deus, porque Deus já havia prometido grande descendência a ele. Vocês lembram no capítulo anterior? Pois é, e aí aconteceu que no versículo 10, levantou os olhos Ló e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. E ele, como que eu posso falar, mulheres? Ló, quando ele viu tudo aquilo, ele tentou escolher a melhor parte. Ele não pensou no tio que estava dando a oportunidade a ele de escolher, mas também beneficiar o tio, não. Ele escolheu a melhor parte. Ele procurou a terra bem regada, certo? É uma terra que iria ser destruída, que nós vamos ver nos próximos capítulos. Havia muita maldade nessa parte onde ele estava, muita corrupção, muita maldade. Nós vamos ver também que vai ter consequência dessa escolha de Ló, mas naquele momento ele não pensou em nada disso. Ele simplesmente escolheu, né? Ele cresceu os olhos, como dizem assim. E vai dizer no versículo 10, na parte B, que diz assim: como a terra do Egito, como quem vai para Zoar, né? Então, assim, ele já esteve no Egito com seu tio. Então, ali, ele olhou e disse assim: me parece com o Egito. Eu estou dizendo, a Bíblia não diz isso, certo? Então, assim, ele desejou a prosperidade, ele desejou o que ele já tinha visto em outros locais. E ali ele escolheu, certo? Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, versículo 11. E separaram-se assim um do outro. Tá bom? E no capítulo 12 vai dizer que habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma,
que foi o erro, né, mulheres? E aí diz assim, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A cidade, ele era um centro, essa Sodoma, amadas, era um centro de homossexualismo, um pecado direto contra Deus. Mas Ló, ele só queria saber dos seus próprios benefícios. E, a partir do versículo 14, é interessante isso, me chamou muita atenção essa parte, porque diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, porque toda esta terra eu te darei, a ti e a tua descendência, né? E o Senhor vai falar, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará a tua descendência. Então, assim, do versículo 14 até o último versículo do capítulo 13, nós vamos ver essa promessa grandiosa para Abraão. Mas preste atenção, mulheres, que quando o Senhor só vai falar isso para Ló, quando o versículo 14 diz, disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Então, assim, Abraão estava na desobediência. Tinha saído do meio da sua terra, mas tinha levado sua parentela consigo. Então, o Senhor tinha grandes coisas para fazer na vida de Abraão, mas ele só começa a revelar muito mais claro e grandiosamente quando se afasta da vida de Abraão um dos impedimentos, né? Porque é assim, quando nós, recebi a promessa de Deus, mas por que não está acontecendo? Será que você não está traçando um caminho que não foi este caminho que o Senhor mandou você traçar? Será que você não está cumprindo em partes os mandamentos do Senhor? Porque eu não prospero, porque as promessas de Deus não se cumprem na minha vida, porque grandes feitos não acontecem. Eu sou uma mulher cristã, eu estou na igreja, eu sirvo na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, mas em outros princípios, será que eles não estão sendo quebrados? Nós temos que ter muito cuidado, porque assim, mulheres, prestem atenção. Você que está lendo aqui, você que está estudando, você que está se aprofundando, a quem muito é dado, muito será cobrado, certo? Quanto mais você se aprofunda, mais você conhece a palavra. Quanto mais você conhece a palavra, mais você fica consciente dos princípios de Deus. E o Senhor vai te cobrar isso. Então, nós que somos cristãos, nós temos que... Não podemos cumprir princípios que nos favorecem, mas os princípios que não nos favorecem, nós não cumprimos. Aqui na minha, assim, eu não sei aí por vocês, mas assim, em cidade pequena acontece muito isso. De que, eu faço gato na minha casa. O famoso gato é aquilo que as pessoas fazem lá na energia para não pagar tão caro. E muitas pessoas que querem usar ar-condicionado por aqui, elas querem fazer isso. Mas aí querem dar justificativas. E eu já ouvi cristãos dando essa justificativa. Amadas, eu comprei um ar-condicionado para minha casa e eu já vi cristão me aconselhando a colocar um gato. Eu pago caro na energia. Ter um ar-condicionado hoje custa caro, mas eu não escolho quebrar princípios. Mas cristão já me disse, não, mas é porque a Enel rouba de nós. Aqui chama-se Enel, né? A companhia de energia. Não, mas a Enel rouba de nós, então a gente também tem... Isso aí não é um roubo, não. Ela cobra mais do que deveria cobrar. Extorque, né? O cliente. Então, nada mais justo do que a gente passar a perna neles. Não, princípio não se quebra. Isso é mentira, isso é enganação, isso é enrolação. Certo? Eu conheço a palavra. Talvez se eu fosse uma pessoa que eu não conheço a palavra, eu faria, porque eu também teria esse mesmo pensamento, teria essa mesma justificativa. Mas eu não posso usar essa justificativa. Eu sou crente, mulheres, eu sou cristã, eu tenho que andar na verdade, eu tenho que fazer as coisas corretas. Então, assim, não adianta fazer algo, fazer aquilo, fazer isso e quebrar princípios que a gente acha que são bestas. Princípio é princípio. Tá bom? Então, assim, muito cuidado. Queira aprender a palavra para você vivê-la. Queira aprender a palavra para você colocá-la em prática. Tá bom? No nome de Jesus, hoje é isso. Deus abençoe vocês. Eu sei que o Senhor falou com alguém aqui de uma forma diferente hoje. E que você receba no nome de Jesus.